crianças, na nossa aula de hoje de ciências, vamos estudar a transmissão de doenças, a última lição do nosso livro. Lição 8, página 95. As pessoas ficam doentes ao longo da vida. Algumas doenças são mais fáceis de tratar e curar, como gripes e resfriados. Outras são mais graves, como a cólera e a hepatite. Então, o que é cólera e hepatite? Vamos ver aqui no nosso vocabulário. Cólera é uma doença que provoca infecção intestinal e morte por desidratação. Hepatite, doença que ataca e compromete o fígado. Para evitá-las, é importante saber de que forma são transmitidas e como evitar o contágio. Quando uma doença atinge muitas pessoas de uma região, dizemos que acontece uma epidemia. Então, nós estamos vivendo uma pandemia, porque é mundial, né? O coronavírus, né, está espalhado por todo o mundo. Doenças hereditárias. Existem doenças que são transmitidas de pais para filhos. Essas doenças são chamadas de doenças hereditárias e são causadas por fatores genéticos, isto é, pelas informações genéticas que recebemos dos nossos pais. Essas informações são responsáveis pelo modo como o nosso corpo é formado, desde a cor dos cabelos e dos olhos até problemas como o diabetes e a hemofilia. Diabetes, doença que provoca aumento do nível de açúcar no sangue, e a hemofilia, doença que impede o controle do sangramento, dificultando a cicatrização. Então, agora, vamos lá. Doenças infecciosas. Existem doenças que são causadas por seres vivos, como o vírus e as bactérias. Esses micro-organismos entram no nosso corpo e prejudicam seu funcionamento. Essas doenças são chamadas de doenças infecciosas. Podemos adquiri-las quando entramos em contato com pessoas que estão doentes. Por exemplo, quando alguém está com uma gripe e dá um espirro, um grande número de vírus é espalhado no ar. Esse vírus pode entrar no corpo de outra pessoa por meio da respiração, contaminando-a. Então, olha só, nós já aprendemos que existem doenças hereditárias, que é transmitida de pai para filho, né? Doenças infecciosas causadas por vírus e bactérias, já vimos isso na unidade anterior. Então, vamos continuar aí na página seguinte, 96. Muitas doenças contagiosas são transmitidas por picada de insetos. A dengue, por exemplo, uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Se ele pica alguém doente, carrega consigo o vírus causador da dengue. Ao picar outra pessoa, ele transmite o vírus. A doença de Chagas e a febre amarela também são transmitidas por insetos. No caso das doenças transmitidas por insetos, a melhor forma de combatê-las é fazer a prevenção da doença, impedindo que os transmissores proliferem. Então, aqui nós temos o desenho do barbeiro, inseto que é o vetor da doença de Chagas. Eu expliquei para vocês também que o barbeiro, esse inseto, quando ele está contaminado, ele tem um trypanosoma cruzi, que é um protozoário. Nós já aprendemos os protozoários, né, no bimestre passado. No caso, então, e aqui nós temos o mosquito da dengue, né, picando uma pessoa. O mosquito da dengue não, esse aqui é o mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da dengue e da febre amarela, dos dois, né, pode transmitir tanto as duas doenças. No caso da dengue, conheça algumas medidas de prevenção. Então, alguns cuidados. Número 1, não deixar no quintal ou áreas externas objetos como garrafas, pneus, outros recipientes que possam acumular água, pois a fêmea do mosquito transmissor da dengue põe seus ovos nesses locais. Colocar areia nos pratinhos que ficam embaixo das plantas para evitar que acumulem água. Lavar diariamente a vasilha de água dos animais domésticos. Tampar as caixas d'água e mantê-las limpas. Cobrir as piscinas.
Algumas vezes, quando estamos doentes, a temperatura do corpo fica maior que 37 graus Celsius e temos febre. A febre não é uma doença, mas sim um sinal que o corpo está com infecção. A febre é um sinal de defesa, pois elevar a temperatura ajuda o corpo a eliminar o agente agressor. Porém, é preciso atenção. Febre muito alta ou por vários dias seguidos precisa ser verificado o quanto antes por um médico. Então, crianças, a aula de hoje termina aqui, tá? Copiem a matéria no caderno, leiam o que eu enviei para vocês e façam com muito capricho o trabalho, tá? Sobre infográfico, um cartaz. Vocês podem colocar outras figuras além das que eu pedi lá, que eu falei, pessoas doentes. Vocês podem colocar aí, ó, também alguns tópicos como a profilaxia, né? Medidas de prevenção, pode ser colocado no, né? Fica aí a critério de vocês. Caprichem, tá? Um grande beijo.